Dando continuidade às nossas videoaulas, hoje a gente vai ver a modelagem do Gauss, tanto usando a equação de isósceles quanto as suas aproximações. Então, na aula passada, nós vimos a modelagem a partir de considerando uma incidência normal. E aí a gente utilizou o modelo convolucional e ali a gente discutiu algumas das suas aplicações. Hoje nós vamos ver a modelagem do Guedes, que no caso a gente considera uma incidência variando, né, com um ângulo, com relação ao ângulo para a gente assim, obter o Guedes. Então a gente viu, né, a equação para a amplitude da onda P refletida, que ela é especialmente simples para uma incidência normal. Então aqui a gente tem o RPP para θ igual a zero, a gente obtém a partir aqui do contraste de impedâncias acústicas. Agora, já para uma incidência variando com relação ao ângulo, né, o que vai acontecer? Então, a gente tem aqui uma incidência da onda P, né? Ao encontrar um meio com diferentes valores dos parâmetros elásticos, ocorre reflexão dessa onda P, uma parte dela é convertida e refletida em onda S, uma outra parte é transmitida em onda P e uma outra parte é convertida e transmitida em onda S. Então, aqui a gente está considerando dois meios, né? Aqui o meio 1 e aqui embaixo o meio 2, onde a gente, nesse caso, a gente está utilizando o alfa como sendo o VP, o beta VS e o ρ a densidade. Ao longo dessa videoaula, a gente sempre vai, ora vai estar usando o alfa, ora vai estar usando o VP, e elas são a mesma variável. Então, aqui a gente tem o ângulo de incidência, o θi, aqui tem o ângulo refletido, θ1, considerando aqui para a onda refletida P, pela lei de Snell, esses dois ângulos eles são iguais, o θi e θ1. Aqui nós temos o valor do φ1, θ2 e φ2. E aonde o subscrito, né, embaixo, aqui da letra U, ele representa ou a onda P ou a onda S. E essa letra U, ela representa o deslocamento. Então, aqui a gente tem o deslocamento da onda de incidência, né, o deslocamento da onda refletida. E isso daqui que a gente está vendo, né, todas essas reflexões e transmissões, tanto da onda P quanto da onda S, ela só é válida para o ângulo menor que o ângulo crítico, né? Daqui a pouco a gente vai ver como que a gente calcula esse valor do ângulo crítico. Então, a partir das condições de contorno, que é a continuidade de deslocamento ao longo da interface, que vai respeitar essa condição. Além dela, a continuidade da tensão ao longo da interface. Então, a partir dessas duas condições de fronteira e a partir da lei de Snell, né, e combinando a relação de tensão com deslocamento, através da lei de Hooke, nós conseguimos obter a matriz de Zorbits, né, que a gente vai ver como que ela é formada. Então, obedecendo essas duas condições de fronteiras, aonde nos diz que o deslocamento em Z igual a zero, né, nesse ponto, ocorre um deslocamento conjunto com a passagem da onda do meio 1 com o meio 2, ou seja, não ocorre um desacoplamento entre esses dois meios, e que nesse mesmo ponto a tensão ali ela não sofre uma força externa, né? A tensão resultante é apenas a tensão gerada pela passagem dessa onda, e combinando essas duas coisas na lei de Hooke, né, as relações de tensão e deformação,
juntamente com a lei de Snell e considerando a propagação de ondas planas e harmônicas, com o desenvolvimento é possível, com a solução obtida, chega-se nessas expressões para a propagação das ondas. Então, aqui a onda incidente, a onda P refletida, a onda P transmitida, aqui a onda S refletida e a onda S transmitida. Aqui estão os vetores unitários de direções de propagação das ondas. Então, aqui esses vetores, eles são vetores unitários, que é dado aqui em função do seno e cosseno com seu respectivo ângulo, seus respectivos ângulos das ondas. Vale ressaltar aqui que esses As, B e C, eles são as amplitudes das ondas. Então, no caso aqui, a gente tem a amplitude da onda A incidente, A refletida, A transmitida. O B aqui está relacionado às ondas S e V e o C às ondas SH. No meio 1, o deslocamento ele é igual ao somatório das três ondas que a gente tem. E no meio 2, dessas duas ondas. Então, a partir disso, né, e condicionado aqui as condições de contornos e a lei de Snell, com o desenvolvimento, nós chegamos aqui na chamada matriz de Zeuclides, ou equações de Zeuclides. Então, essas equações, essa matriz, né, que a gente está vendo aqui, ela é função do quê? Então, aqui a gente tem os RPP, RPSV e assim sucessivamente. Isso aqui são os coeficientes de reflexão. Então, considerando uma onda incidente P e uma onda refletida P. Esse é o nosso RPP, que é o que a gente vai estar interessado para a nossa modelagem. Aqui já é o RPSV, então, onda incidente P, onda refletida SV. O T, onda incidente P, onda transmitida P. E assim por diante. Então, esse daqui são os nossos parâmetros. Aqui está a nossa matriz de modelagem. E aqui seriam os nossos dados. Essa modelagem aqui, ela depende do parâmetro do raio. O que é o parâmetro do raio? É o que é mostrado aqui por essa igualdade. Então, é função do parâmetro do raio, do ângulo de incidência, das velocidades VP e VS, tanto do meio 1 quanto do meio 2, e da densidade. Então, a partir desse conhecimento, desses parâmetros elásticos e do ângulo de incidência, nós conseguimos fazer essa modelagem aqui. Então, esse daqui é o modelo direto, mas no caso, a gente quer modelar RPP, a gente quer conhecer o RPP. Então, como é que a gente tem que fazer? Aplicar aqui a inversão. Então, a gente vai fazer, no caso, vai ficar M é igual a G menos 1 vezes D. E aí a gente vai estar interessado somente aqui, para o nosso caso, o RPP. O desenvolvimento, até chegar nas equações isóicas, o que eu recomendo é a leitura do Ark Richards, o livro Quantitative Seismology. Então, a partir da inversão daquela matriz, nós chegamos aqui no RPP em função de θ. Então, aqui a gente vê a equação do RPP, vê que é uma equação bem extensa, onde os parâmetros eles estão aqui mostrados, o que significa cada um. E aqui nós temos também o RPS. Então, no caso, se a gente quiser trabalhar também com as ondas S, né, a gente vai utilizaria aqui essa equação. No caso aqui, a gente tem a incidência da onda P e aí converteu em onda S. Então, nesse caso aqui, aonde seria qual tipo de dado que poderia ter essa informação? Pensando em aquisições offshore, são os dados aonde os cabos estão no fundo do oceano. Então, aí, nesse caso, a gente vai ter tanto as componentes RPP quanto as componentes RPS. Se a gente considerar a aquisição
do tipo streamer, a gente só vai ter essa informação aqui, só vamos ter RPP, porque a onda S ela não é transmitida no fluido, no caso, na água. E, infelizmente, essas equações elas são complicadas e não dão uma sensação intuitiva de como as propriedades da rocha influenciam a mudança de amplitude com ângulo, né? Como que, com a mudança do ângulo, isso vai influenciar no valor da amplitude, né? Essas equações, tanto a RPP quanto a RPS não dá essa noção para a gente. E aí a gente tem uma série de aproximações, né, da equação de Isócrates, que a gente vai ver algumas delas. Algumas, um dos objetivos dessas aproximações é transformar esse problema não linear em um problema linear, facilitando assim os processos de inversão. Então, a primeira delas é a aproximação de Arquimedes, onde a gente vê que RPP é função do parâmetro do raio, alfa, beta e densidade. Aqui ele é em função do contrastes, né, de densidade, do contraste de velocidade Vp e contraste de velocidade Vs. Aqui embaixo está reescrita essa equação, só substituindo o beta por Vs, o alfa por Vp. Então, é a mesma equação, só mudando aqui, né, essas duas alfa e beta por Vp e Vs. E aqui embaixo a gente tem o que é cada uma dessas, de alguma dessas propriedades. Então, a variação de ρ nada mais é do que a densidade do meio 2 menos a densidade do meio 1, né? E assim também com relações às velocidades. O θ, ele nada mais é do que θ1 mais θ2 dividido por 2. Quando a gente apresenta somente a densidade, ela é a média das duas, e assim também com relação às velocidades Vp e Vs. Então, aqui Vp e Vs, no caso, nada mais é do que Vs do meio 1 mais Vs do meio 2 dividido por 2. Então, agora a gente vai analisar essa primeira aproximação de Arquimedes. Quando a gente analisa essa equação e deixa ela aqui com relação aos contrastes de velocidades, Vp, Vs e densidade, e faz essa aproximação, né, que a razão Vp Vs ao quadrado é aproximadamente 4, a gente chega nessa expressão. Então, o que essa expressão aqui pode nos dizer? Pode contribuir nas nossas análises. Então, a gente tem aqui, considerando isso daqui como uma constante, né, que vai depender aqui do θ, né, do ângulo de incidência. Então, a gente tem aqui um termo que vai multiplicar a variação de Vp por Vp. Aqui a gente tem um outro termo, menos seno ao quadrado, que vai multiplicar a variação de Vs por Vs. E aqui, por último, esse termo que vai multiplicar a densidade, a variação de densidade pela densidade. Quando a gente plota isso num gráfico, né, do ângulo, né, variando o ângulo de incidência, esses valores, a gente vê o que a gente pode observar com relação a isso. Então, primeiro vamos analisar aqui o parâmetro que multiplica Vs. Quando o ângulo de incidência é baixo, esse parâmetro ele é zero e muito baixo para os primeiros ângulos de incidência, e somente depois que ele começa a aumentar. Então, no nosso processo de inversão, quando a gente fala em ângulos muito pequenos, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar multiplicando a variação de Vs com um fator muito pequeno, com um fator próximo de zero. Então, se a gente tem somente ângulos baixos para o nosso processo de inversão, a gente vai ter que, ao multiplicar esse valor muito baixo, a gente não vai conseguir, então, a informação do Vs. A gente vai estar como se a gente estaria aqui zerando essa variação do Vs no nosso processo de inversão. Agora vamos analisar com relação à densidade e à velocidade, né? A velocidade compressional. A gente observa que esse parâmetro, né, que multiplica
No caso aqui, o valor em azul, que multiplica o contraste de VP, e o valor verde, que multiplica o contraste de densidade, esses valores eles são iguais para ângulos baixos, e somente depois, quando o ângulo começa a aumentar, né, acima de 15% ou acima de 20%, esses valores começam a diferenciar. Aqui é o mesmo gráfico, só que com o ângulo de incidência de 0 a 15. Só dando um zoom aqui até o valor de 15 graus. Então, voltando nessa análise, o que a gente observa? Então a gente vai multiplicar pela mesma constante, pelo mesmo valor, né? Como se a gente está dando o mesmo peso aqui no processo de inversão, com relação à variação de VP e com variação da densidade. Mas aí, ao dar o mesmo peso para essas duas grandezas, o que isso vai acontecer no processo de inversão? Então, aqui eu estou mostrando um gráfico de densidade pela velocidade para a gente analisar a questão da variação desses valores de densidade e de velocidade VP. Então, quando a gente plota nesse gráfico a variação, para o primeiro caso, de VP, né, normalizado aqui pela média dos valores de VP, e aqui do lado a densidade, o que a gente já observa? A gente observa aqui uma maior variação de VP com relação à densidade. Então, a gente tem uma variação muito maior do VP com relação ao ρ. Continuando ainda nessa análise, quando a gente observa o histograma desses valores de VP e densidade, a gente observa que a variância de VP ela tem esse valor e da densidade esse valor. Então, ela é quase 8 vezes maior a variância de VP com relação à densidade. Mas o que isso, né, pode nos auxiliar com relação à inversão, né? Pensando nos ângulos baixos e VP e densidade. Então, aqui está, né, os motivos pelos quais a gente não consegue ter um bom ajuste na densidade para os ângulos baixos. Mas como assim? Graficamente, a gente tem esse caso aqui. Então, para VP, a gente tem uma grande variação dos valores de velocidade. Então, a gente tem vários pontos aqui e essa grande variação ou variância deles. E aí a gente vai conseguir, então, aqui um bom ajuste, pensando numa reta. Já no caso da densidade, como a gente tem uma baixa variância desses valores, ao tentar ajustar uma reta, isso vai ser difícil, né, quando comparado aqui com o caso de VP. Então, nesse processo de inversão, como o multiplicador ele é muito próximo ou igual aqui nos ângulos baixos, né, a gente vai conseguir um bom ajuste no processo de inversão com relação a VP, porque a gente tem uma maior variação desses valores, uma maior variância com relação a essa propriedade. E aí, ao conseguir esse bom ajuste para VP, a gente não vai conseguir um bom ajuste para a densidade, porque a gente está multiplicando pelo valor muito próximo, aquelas duas partes, tanto, né, o contraste VP e o contraste densidade, e para a densidade, a variância dela é muito baixa, então a gente não vai, no volume de densidade, não vai estar bem ajustado devido a essas duas questões, mostrando então, tentando mostrar de uma forma mais gráfica essa questão de não obter bons valores, né, um bom ajuste do volume de densidade para ângulos baixos. O ideal seria talvez um desenvolvimento matemático um pouco mais extenso para poder trazer, para poder mostrar essa questão. Então, dando continuidade, uma outra aproximação muito utilizada e mais simples de modelar ainda do que de Arc-Richards é a aproximação de Shui. Então, aqui na aproximação de Shui, a gente tem que o RPP, em função aqui do ângulo de incidência, ele é aproximadamente o R para θ igual a zero, né, para o coeficiente de reflexão
de incidência normal, mais G, vezes seno ao quadrado de θ, mais F, vezes tangente ao quadrado de θ, menos seno ao quadrado de θ. Então, G e F está aqui, né, como que eles, o que eles são, né, em função aqui de VP e VS, e densidade. O F é só função aqui da variação de velocidade. E aí, e esses termos também são chamados como intercept, o gradiente e curvatura. Então, esse daqui, ora a gente vai estar utilizando a letra I, né, para se referir ao intercept, ora R θ igual a zero. Para o gradiente, a gente vai utilizar ou a letra G ou a letra B. E o F, que é a curvatura, em muitos casos a gente acaba desconsiderando ele. E aí a aproximação aqui fica uma aproximação de dois termos, né? Vamos ver o impacto dessa aproximação. Então, essa daqui é a aproximação de Schuy, de dois termos, né? Então, a gente tem aqui o intercept e o gradiente. O gradiente aqui em função de seno ao quadrado de θ. E em seguida, né, Hiltermann, em 1989, reescreveu a equação de Schuy em função da razão de Poisson. Então, aqui a gente tem essa equação de Schuy, reescrita agora em função de RPP e da razão de Poisson, e foi Hiltermann que começou a definir as classes de AVO. Então, as classes de AVO que a gente vai ver, ela é atribuída inicialmente a Hiltermann, utilizando então aqui a aproximação de Schuy, reescrevendo ela em função da razão de Poisson e RPP. Então vamos ver um pouco como que fica essas aproximações de Arquirricht de Schuy, né, com relação à equação de isótopos. Então aqui a gente tem simulando o topo de um reservatório, e a gente quer analisar aqui como que está no Gödel esse topo desse reservatório, a variação da amplitude. Então aqui a gente tem uma amplitude negativa, que ela vai se tornando cada vez mais negativa à medida que o ângulo vai aumentando, o ângulo de incidência. A gente tem um ângulo inicialmente θ igual a zero, chegando até 30 graus. E aqui está o valor, então, dessas amplitudes com relação a esses ângulos. Então, o primeiro caso a gente tem, em azul, a equação completa de isótopos para a modelagem. Então, aquele RPP que a gente viu, é bem extenso. E aqui a gente tem, então, essa curva. A vermelha é utilizando a aproximação de Arquirricht e a preta é utilizando a aproximação de Schuy. O que a gente observa? Quando a gente analisa aqui o gráfico do erro relativo com relação ao ângulo de incidência, para ângulos baixos, essa aproximação, as aproximações tanto de Arquirricht quanto de Schuy possuem erro relativo muito baixo, que o erro relativo menor que 1% até 15 graus. E à medida que o ângulo vai aumentando, né, para esse caso aqui que a gente vai ver, que é uma anomalia do tipo 3, o que acontece? O erro com relação à utilização da aproximação de Schuy, ele é maior do que da Arquirricht. Então, aqui para θ igual a 30, a gente chega aqui em 4% do erro relativo para o Schuy, e o Arquirricht menor que 3%. Agora, comparando com um outro tipo de anomalia, então, novamente, a gente tem aqui a amplitude variando em função do ângulo de θ. Nesse caso, ela começa um valor alto de amplitude, um valor em módulo alto, negativo, e esse valor em módulo ele vai diminuindo à medida que o ângulo vai aumentando. Então, a gente tem aqui o que? Anomalia tipo 4. Quando a gente analisa aqui as órbitas com relação às suas aproximações, né, o que a gente observa? Então, até o ângulo aqui 10, o erro é pequeno, né, digamos, até 15, a gente tem um erro relativo menor do que 1%. Para este caso, até o ângulo de 25 graus,
a gente observa que a aproximação de Shui possui um erro relativo menor da que a Arquimedes. E aí, somente quando o ângulo começa a aumentar, como aqui a gente vê em 30 graus, acontece que o erro relativo da aproximação de Shui aumenta com relação à de Arquimedes, se torna maior do que a de Arquimedes. Então, a gente já viu que no caso de dois meios sólidos, a gente tem aqui toda a onda tanto transmitida, a onda tanto refletida P quanto S. Quando a gente já tem o meio fluido e sólido, a gente, no caso aqui, não tem a onda convertida refletida S. E os ângulos críticos, quando que eles acontecem? E o que vem a ser isso? Quando a gente chega, né, em um determinado valor de incidência, a gente para de ter onda, nesse caso aqui, onda P transmitida. A partir de um certo ângulo, que a gente chama de ângulo crítico, a gente não tem mais onda P transmitida. Ela é refratada e refletida. Então, a partir desse ângulo, passa a não ter mais a onda P transmitida. Porém, ainda continua tendo onda S transmitida. Isso para esse caso, né? Quando o meio 2 ele tem uma velocidade compressional maior do que o meio 1, e também quando a velocidade do meio 1 ela é maior do que a velocidade cisalhante no meio 2. Nesse caso, só vai existir um ângulo crítico, e a gente calcula esse ângulo crítico, né, que a gente chama θ-pp, ele vai ser o arco seno, dado aqui pela razão Vp1 dividido por Vp2. Como que a gente chega nessa expressão? Usando simplesmente a lei de Snell, né? Fazendo seno de θi dividido por Vp1 é igual a seno de θ2 dividido por Vp2, aonde o seno de θ2 ele vai ser igual a 1. E já para esse segundo caso, aonde, né, a primeira condição é mantida, né, a velocidade do meio 2 é maior do que a velocidade do meio 1, somente quando isso for mantido é que vai existir o ângulo crítico. Então, no caso, se Vp1 for maior, a gente não tem um ângulo crítico. E agora, se Vs2, a velocidade cidalhante do meio 2, for maior que a velocidade compressional do meio 1, vão existir dois ângulos críticos. Esse daqui é o primeiro ângulo crítico, é onde a gente vai ter ainda nesse ângulo onda transmitida S. E já para esse caso, a gente, além de não ter onda transmitida P, a gente também não vai ter a onda transmitida S. Então, aqui a gente tem o ângulo crítico PS. À medida que vai aumentando o ângulo, vai chegar aqui um ponto, que é esse ângulo θPS, aonde não vamos ter mais nenhuma onda transmitida, nem P e nem S. Todas elas vão ser refratadas. Graficamente, para o primeiro caso, onde a gente só tem um ângulo crítico, quando a gente coloca o valor da energia relativa com relação ao ângulo para as ondas refletida P, refletida S, transmitida P e transmitida S. Então, quando a gente chega no ângulo crítico, o que acontece? A gente vê aqui que a energia da onda transmitida ela vai rapidamente aqui para zero. Então, por isso que a gente acaba fazendo os nossos estudos até o ângulo crítico, né? Porque a partir desse ângulo crítico a gente passa a não ter mais a onda P transmitida. Então, todo o processo de inversão, a gente acaba fazendo ele até o ângulo crítico. Então, quando a gente vai fazer, né, o MUT no nosso Gather, a gente vai selecionar ali o range de ângulos, né, até que a gente tenha aqui o ângulo crítico. E como que a gente faz isso? Conhecendo ali pelo menos um modelo de velocidade, baixa frequência, tudo, a gente sabendo qual é a geometria da aquisição, a profundidade do alvo, tal, a gente consegue determinar quais são os nossos valores dos ângulos críticos, que varia com a profundidade, também com relação aos contrastes, e aí a gente consegue limitar ali
para a gente fazer os nossos estudos de AVO e inversões elásticas. Então, nesse ponto crítico aqui, nesse ângulo crítico aqui, a gente tem esse aumento, né, muito grande da energia refletida, né, que vai ser refratada e refletida, e a transmitida que ela vai para zero. Nesse caso aqui, a gente continua tendo onda transmitida, S, porque a gente está considerando lá o primeiro caso, onde VP do meio 1 vai ser maior que VS do meio 2. Se a gente fosse analisar o segundo caso, ia ter em algum momento aqui um segundo ângulo crítico, onde essa onda S transmitida ela ia chegar aqui no valor zero. Utilizando a equação de Eck-Richards e plotando aqui o valor do RPP, do coeficiente de reflexão, né, em função de seno ao quadrado de θ, o que a gente tem? Então, esse daqui é o que a gente chama de intercept, é o R para θ igual a zero, para a incidência normal. E essa parte aqui é o que a gente chama do gradiente. A gente pode observar aqui que ele é dado em função da inclinação aqui dessa reta. E o terceiro termo, que muitas vezes a gente desconsidera, é o que a gente chama aqui do termo componente de curvatura. É onde ele vai fazer aqui essa, né, digamos, essa curva para aqui no ângulo crítico, para chegar até aqui ao ponto do ângulo crítico. Então, quando a gente falar em aproximação de dois termos, a gente está parando nessa região aqui, de zero até esse ângulo aqui. E quando a gente fala de três termos, a gente pega ainda essa parte aqui. Aqui é mostrando as aproximações de Hilton e a aproximação de Eck-Richards de dois e três termos. Então, a gente vê, em função do ângulo, os coeficientes de reflexão. A gente observa que a de Eck-Richards, dois termos e Hilton possui uma boa aproximação. E aí depois a Eck-Richards, aqui devido a essa componente aqui, levar em consideração essa componente, a curvatura, ele acaba distanciando dessas outras duas aproximações. Se a gente pensar na aquisição sísmica, que a gente costuma ter ângulos até 40, dependendo, no caso do pré-sal, em torno de 30, no máximo 33, 34 ou 35 graus, a gente estaria nessa região aqui. Então, vendo que essas aproximações elas são muito iguais, os valores aqui do RPP. Para fazer essa modelagem, os valores utilizados foram esses, e é onde a gente tem aqui um contraste, né, saindo de um folheiro, entrando no arenito com gás. Nesse slide mostra diferentes formas de organizar o traço sísmico. Então, quando a gente tem uma aquisição do tipo streamer, a gente tem essa geometria, esse é o arranjo, né, da aquisição, que a gente chama de end-sort ou end-on. E aí, à medida que nesse arranjo ele vai andando, a gente vai tendo aqui o registro, né, o registro da posição desses pontos, né, onde vai sofrendo aqui a reflexão. Então, aqui olhando essa parte aqui, essa geometria, né, com relação a esse tipo de arranjo, então, à medida que ele vai andando, né, a gente vai tendo aqui esses pontos e subsuperfície vão sendo registrados. Se a gente ordenar esses traços, né, com um offset comum, né, com um ângulo comum, para isso, o que a gente faz? A gente simplesmente vai pegar aqui esses pontos aqui, ó, como está mostrando, é como se a gente tivesse esse tipo de aquisição, né, essa geometria aqui que está sendo mostrada. Então, a gente tem aqui um ângulo comum, ou um espaçamento, um offset comum, um afastamento comum entre receptor e fonte. Então, à medida que a fonte vai andando, esse receptor vai andando junto, e a gente sempre vai ter aqui um ângulo fixo. E aí a gente tem aqui, então, o que a gente observaria nesses traços seria como está sendo mostrado aqui. Já no caso
quando a gente faz a ordenação do traço em forma de CMP, né, ou CDP, o que que a gente tem? Então, é como se a gente estivesse pegando aqui o mesmo ponto, diferentes ângulos, né, diferentes aberturas dessa fonte receptor. Então, é como se a gente tivesse aqui um zero offset, a fonte receptor na mesma posição, e aí depois a gente tem agora a fonte aqui, o receptor aqui, e a gente vai abrindo, a gente vai aumentando esse offset, vai aumentando o ângulo. E aí o registro que a gente vai ter, ou no caso, né, a forma como vai aparecer esse gather é o que a gente está vendo aqui. Isso sem ainda o processamento, sem a correção NMO. Então, a partir aqui dessa geometria, para a gente obter, né, o comum offset gather, basta a gente pegar aqui esses pontos da diagonal. E para pegar a informação do CDP, a gente vai pegar os traços aqui referentes a essa posição aqui na vertical. Então, conhecendo a geometria de aquisição, a gente consegue, a partir de um comum shot, transformar ou em comum offset ou comum midpoint, ou CDP. Então, a partir do registro, ordenado agora na forma do gather CDP, o que que a gente tem? A gente tem, como está sendo mostrado aqui, um gather real, né? Então, a partir do processamento, né, várias filtros, várias ferramentas são utilizadas para a tentativa de recuperar parte dos efeitos perdidos durante a propagação da onda. Após todas essas técnicas de processamento, a partir do modelo de velocidade, faz-se a correção NMO. O objetivo da correção NMO é colocar o evento que vai ser analisado no mesmo tempo ou na mesma profundidade. Então, fazendo-se essa correção aqui, né, a partir do modelo de velocidade, fazendo a correção normal move out, a gente chega com o traço agora nessa forma aqui, né, que é o gather, onde a gente faz os estudos de AVO e também a gente aplica as inversões elásticas. Então, a partir disso, né, a gente vai estar interessado em como está esse comportamento da amplitude com relação ao aumento desse offset. A gente vai estar analisando se esse intercept, né, que é para o θ igual a zero, ele tem uma amplitude positiva ou negativa. E à medida que o offset aumenta, se essa amplitude diminui ou aumenta, né? E aí, de acordo com isso, você vai estar associado a uma classe de AVO. O que a gente espera nessa análise é que somente possa ocorrer, se for ocorrer uma mudança de fase, que só possa ocorrer uma fase 0 para uma fase 180, ou uma fase 180 para uma fase 0. A gente espera que não tenha essa variação de fase com relação ao offset, né? Isso pode ter? Pode, né? Se não foi resolvido esse problema durante o processamento, isso pode aparecer na nossa análise do gather. E aí tem técnicas para poder fazer essa correção. Uma outra coisa também que ou pode estar associado com essa mudança de fase, com a propagação da onda, ou também pode estar associado simplesmente com essa correção NMO, ela não ter conseguido fraternizar esses eventos. E aí, nesse caso, a gente existe técnicas na parte de pré-condicionamento que a gente ajusta essa posição ainda que ficou devido ao modelo de velocidade utilizado, devido à velocidade utilizada para essa correção, ela não ter sido a velocidade correta, né? Então, se ela não for a velocidade correta, esse evento ele pode estar para cima ou para baixo. E aí, com isso, a gente vai achar que vai aparecer que tem uma fase. Na verdade, não é. Na verdade, é a velocidade utilizada para essa correção. E aí existe uma técnica chamada de correção residual de NMO, que a gente consegue corrigir isso pós-processamento. E aí não vai ter mais aparecer como se tivesse essa fase. Então, no dado real, né, após aqui
a correção NMO, então a gente tem aqui, a gente enxerga a partir desse gather já ordenado em CDP, a gente observa aqui as hipérboles. Pós-correção NMO, a gente vê que elas foram fraternizadas, e aqui é o estudo que se faz com relação à variação de amplitude com o offset. Num dado, numa família de guedes, né, como a gente está vendo aqui, a gente vai a partir da localização do poço, então a gente tem identificado o topo e a base do reservatório, e aí a gente vai analisar como que está esse comportamento da amplitude, né, no topo e na base. Aqui embaixo mostra como que fica, né, essa análise dessa amplitude. Então aqui a gente tem a cor vermelha mostrando o topo ou a base do dado modelado, e o azul mostra aqui do dado real. Mostra a amplitude medida aqui ao longo dessas retas aqui, topo e base. Então a gente analisa isso e aí a partir disso a gente define e analisa as classes de AVO. Então aqui novamente a gente tem o Guedes, tem a correção NMO, após a correção NMO, né? Após essa correção NMO, se a gente quer obter o dado pós-empilhamento, o dado pós-stack, o que a gente faz? A gente faz o empilhamento desses traços. Então, ao fazer o empilhamento desse GED, a gente tem como resultante esse traço, e aí quando a gente tem uma família de GEDs, né, como a gente viu no slide anterior, quando a gente fizer esse empilhamento de cada GED, a gente tem aqui, então, o dado empilhado, o dado pós-stack. É interessante ressaltar que, ao fazer esse empilhamento, na verdade, a gente não vai ter um ângulo zero, a gente vai ter um ângulo médio a partir desse empilhamento. A gente usou de 2, 3 graus até 20 graus para fazer esse empilhamento. Então, a gente vai ter aí um ângulo médio de 10, 8 graus, ou até maior. Mas a gente acaba considerando que, ao fazer esse espelhamento, a gente tem um dado de incidência normal, que na verdade não é. Na verdade, ele vai ter realmente um ângulo médio com esse empilhamento. Então, a gente vai estar sempre analisando, né, da variação da amplitude com o offset, tentando definir essa classe, de preferência, né, num poço, numa região onde tem o poço, e depois tentar extrapolar isso ao longo de todo o volume. Essa daqui são as classes que a gente vai ver com mais detalhe na próxima aula. Então, aqui é só mostrando, né, quando a gente tem, aqui nesse caso, a amplitude é positiva e ela vai diminuindo. E aí a gente tem a classe 1, que é definida pelo intercept positivo e o gradiente negativo. E aí, com isso, também a gente tem, a partir dos valores de intercept e gradiente, é onde são definidas as outras classes, né, que a gente vai estar vendo isso em detalhes na próxima aula. Né? Aqui a gente tem 4 classes, depois a gente vai ver uma outra forma, né, de estender essas 4 classes, proposta no livro do Simbaka. Então, a gente vai ver em detalhes essas classes e algumas aplicações delas, né, e alguns estudos de casos, né, lembrando que o foco principal dessa matéria é apenas a modelagem 1D. Então, a partir dessa videoaula, a gente como realizar essa modelagem, né, no caso, utilizando a equação de Zóiplites, né, o RPP a partir da equação de Zóiplites, ou as aproximações de Akirich, de Shui e de Hiltman. Aí, na próxima aula, a gente define todas essas classes de AVO, e aí depois a gente vai analisar tanto os modelos de física de rocha juntamente com a modelagem do Guedes. Essas são as referências, né, utilizadas para a preparação dessa aula. Eu destaquei aqui em negrito as principais, né, então quem quiser realmente aprofundar mais no estudo das equações de Zóiplites, o livro mais indicado é o Quantitative Seismology. Quem quiser ver os passos para a dedução até o RPP,
Aqui eu recomendo a monografia, essa monografia, e muitas imagens vocês viram, foi tirada aqui do livro do Tim Bacan, Seismic Amplitude. Esse livro, ele é um livro mais didático, é um livro que mostra as coisas de uma forma mais resumida. Então, para o pessoal da indústria, é um excelente livro, né, que mostra muitas aplicações, porém acaba não às vezes se aprofundando muito no desenvolvimento matemático dessas equações, dessas aplicações. É um livro, digamos, mais prático. Então é isso, e até a próxima videoaula.